você vota em pessoas. Você não vota em projetos de partido. Presidente da República, não. Claro que tem o peso do voto pessoal no presidente da República, mas 70%, 80% do povo brasileiro, quando ele vai votar Lula ou Bolsonaro, ele sabe que está votando de esquerda e direita. Entendi. Ele sabe que está votando num projeto. Ele sabe, na sua experiência prática e na sua compreensão, uns com maior profundidade, outros com menor profundidade, sabe, bom, Lula é igual a mais Estado. Lula é igual a mais direitos trabalhistas. Lula é igual a mais saúde e educação. Não. Bolsonaro não. Bolsonaro é igual a mais mercado. Bolsonaro é igual a mais meritocracia. Bolsonaro é igual a mais empreendedorismo. Estou aqui fazendo mas faz sentido, síntese, né? As pessoas sabem no que estão votando. Para deputado, esse sentimento se dissolve. Né? Tá. Então, para ele ser presidente ou governador, as redes sociais têm um peso, mas é um peso bem relativo. O Lula nem celular tem. Né? O Lula nem celular tem, mas é um campeão de votos. É difícil esse do Lula, né? Mesmo com 80 anos, você tem um canhão de oratória, um político antigo, porque ele tem um discurso. Isso. Né? Ele é um personagem da época do rádio e da TV aberta, não é um personagem das redes sociais. Bolsonaro não. Bolsonaro, embora não seja tão mais novo que o Lula, ele é um personagem das redes sociais. Ele é um orador muito frágil, né? Com muito pouca criatividade como orador, mas ele é um personagem das redes sociais. Ele é um personagem de meme, ele é um personagem dessa síntese própria das redes sociais. Mas, ainda assim, redes sociais, num caso ou no outro, elas contam, são importantes, mas eu não creio que elas decidam o jogo. Eu não creio que elas decidam o jogo. Não decidiram em 2018, não decidiram em 2022, não decidirão em 2026. Eu acho que é um dos... Claro que é um dos instrumentos, mas isso tem eficácia para eleger deputado, fundamentalmente, né? Tornar uma pessoa famosa. Sim. Você acha que nesses últimos tempos, esse ano, vamos dizer assim, tem algo rolando na política internacional que talvez a mídia deveria abordar um pouco mais de clareza? Só noticia, beleza? Boa pergunta. Porque sempre tem ali um... Deixa eu falar, o que acontece no Brasil? A imprensa brasileira cobre muito mal a política internacional. Tá. Por que cobre muito mal a política internacional? Primeiro, como a gente veio conversando ao longo aqui desse nosso papo, a imprensa se enfraqueceu. Sim. Ao perder audiência, ela perdeu receita. Ao perder receita, ela perde recursos para poder ter correspondentes do exterior, para poder mandar enviados especiais, né? Você pegava um grande jornal como o Globo, o Estadão, a Folha, há 20 ou 30 anos atrás, eles tinham correspondentes em 20 países. Qualquer acontecimento internacional, mandavam 2, 3, 4 jornalistas para cobrir. Mandava fotógrafo, mandava repórter, mandava editor. Né? Então você tinha recursos para cobrir a política internacional. Esse é um fator. Caiu a receita, caem os recursos, cai a cobertura internacional, porque os jornais vão privilegiar a política interna, porque a política interna gera mais venda e mais audiência do que a política externa. Porque, eu digo isso porque isso está interligado a um segundo fator. Normalmente, países da dimensão do Brasil têm pouco interesse pela política internacional. Entendi. É raro um interesse presente pela política internacional nesses países continente. Você vê, Estados Unidos, se você for perguntar para a população, fizer uma pesquisa dos Estados Unidos e perguntar onde fica o Brasil, eu aposto que 70% vão colocar o Brasil na Ásia, na África. Tem a mínima ideia de onde fica o país. E não estou só me referindo ao Brasil. Pode fazer qualquer pergunta. Os Estados Unidos está envolvido na guerra da Ucrânia. Pergunte para a população norte-americana onde fica a Ucrânia. E muitos vão colocar na América Central. Na América do Sul. Onde é Kharkiv, ninguém nem sabe o que é. Não tem ideia, né? Então, porque esses países continentes, eles tendem a ser países entrópicos, voltados para dentro. Tá? Claro, pode ter exceção? Pode. Talvez a Rússia seja uma exceção. Mas tem razões históricas que vêm desde o século XIX, que explicam, vamos dizer, a intersecção internacional da Rússia. Por exemplo, a Rússia está sempre envolvida em guerras. Ela é sempre alvo de ataques militares ao longo dos séculos, especialmente no século XX. Isso faz com que a população russa preste muita atenção na política externa, porque a política externa para a Rússia tem consequências internas.
Ou seja, uma mudança na política externa é uma ameaça militar para a Rússia. Os Estados Unidos não existe isso. O Brasil, então, ninguém vai fazer guerra com o Brasil. Sim. Só guerra de meme. Aham. Né? Aham. Não, claro, o Brasil pode sofrer uma ameaça militar como a que os Estados Unidos hoje apresenta contra a Venezuela? Pode. Né? Até outro dia era uma situação descartada, não é mais. Né? Claro que isso faz com que o povo brasileiro, ou parte do povo, preste mais atenção na política internacional. Porque começa a ver episódios na política internacional que repercutem no Brasil. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que hoje você vive uma situação internacional extremamente grave e que terá consequências para o futuro da humanidade. Nós vivemos a crise de uma ordem internacional estabelecida há 35 anos atrás, quando acabou a União Soviética. Os Estados Unidos passou a dar as fichas no mundo. Esta ordem na qual os Estados Unidos passou a dar as fichas no mundo está em decadência. Tá. Nós estamos vivendo a ascensão de uma nova ordem, que não é necessariamente a substituição dos Estados Unidos pela China, mas a emergência de um mundo multipolar. O que é um mundo multipolar? É um mundo no qual você não terá um só Estado detendo hegemonia, como os Estados Unidos deteve até agora. Tá. Você vai ter inúmeros centros de poder. Você vai ter a China, você vai ter a Rússia, você vai ter o Irã, você vai ter os Estados Unidos, você vai ter a Europa, você vai ter o Brasil, você vai ter a Indonésia. É isso que está emergindo. Os Estados Unidos gostam desse cenário? Não, nem um pouco. Eles estão fazendo de tudo para impedir essa transição de um mundo unipolar para um mundo multipolar. O fazer de tudo inclui guerras, inclui guerra comercial, inclui guerra tarifária. E toda essa disputa ocorre tendo eixos de disputa de extrema gravidade, como é o caso ambiental, como o problema energético no mundo, os riscos ambientais para toda a humanidade. Sim. Né? Então, o mundo está muito interessante do ponto de vista jornalístico, e é muito importante que as pessoas acompanhem o que se passa no mundo, porque o que se passa no mundo terá uma consequência direta sobre o Brasil. Sim. Mais do que em qualquer outro momento dos últimos 100 anos. Terá uma consequência direta sobre o Brasil. O mundo hoje está mais entrelaçado do que nunca. O Brasil não consegue viver de costas para o mundo. Não é? E olhar para o mundo não significa, que também é comum na cultura brasileira, uma depreciação do Brasil e uma admiração por como vivem outros países. Normalmente aqui no Brasil, pela nossa cultura, nos últimos 80 anos, é uma admiração pelo que acontece nos Estados Unidos. Né? Ou seja, o Brasil tem algo que o Nelson Rodrigues, o grande escritor Nelson Rodrigues, chamava complexo de vira-lata. Né? A gente acha que tudo no Brasil é ruim e bom é nos Estados Unidos. Né? Não se trata desse tipo de visão sobre os assuntos do mundo. Se trata de compreender esses grandes episódios da política internacional que vão ter consequência sobre o Brasil.